Pai amado, diante de Ti reconhecemos a nossa pequenez, mas também a nossa grandeza, graças ao Teu sacrifício único e exclusivo na cruz, que é capaz de transformar o homem à Sua imagem e semelhança, em todos os aspectos, de ter uma vida que possa espelhar e espalhar a Tua glória. Lembramos do texto de Isaías, que fala: "O Senhor desperta os meus ouvidos, para que eu possa ouvir como discípulo, e eu não fui rebelde, não me fechei, não me retraí." Desperta, Senhor, os nossos ouvidos, não só agora, mas todas as manhãs, para que a gente possa, de fato, não só ouvir, acatar e obedecer. Eu oro diante de Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu quero desafiar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Nós vamos meditar no verso 15 até o verso número 20. São 6 versículos apenas. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Nós temos aqui essa carta, onde o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso numa casa. Essa prisão domiciliar foi uma prisão branda, tranquila, e foi onde Paulo tomou tempo para escrever essa carta aos irmãos de Colossos. Tá bom? E por que Paulo escreveu essa carta para esses irmãos? Paulo, na verdade, não foi ele que fundou essa igreja. Quem foi o pastor dessa igreja foi Epáfras. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve essa carta por quê? Porque estava tendo aquela seita conhecida que estava distorcendo a verdade, desviando o povo do caminho de Deus, que é o gnosticismo. Então, por que Paulo escreve essa carta? Para defender a pessoa de Cristo, para equipar os irmãos contra o gnosticismo e mostrar qual é a verdadeira identidade de Cristo. Se eu me digo cristão, eu preciso saber quem é Cristo e se essas identidades, essas características de Cristo são reais na minha vida. Então, ao estudarmos esse trechinho da palavra de Deus, com certeza vamos nos avaliar e aplicar diante de um mundo que infelizmente busca viver no gnosticismo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Vamos fazer então a leitura do texto bíblico. Vamos começar no nosso contexto, que é o verso 13 e 14 também, tá? E o título aí é A Excelência da Pessoa e da Obra de Cristo. Diz assim então a Sagrada Escritura: Ele, que é Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, que é Jesus, do seu amor, no qual temos a redenção, a salvação, a remissão dos pecados. Verso 15. Ele vai começar a mostrar agora a identidade em Cristo. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias,
quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter o primeiro lugar, a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Muito bom. Então, diante desse pequeno texto que nós temos na nossa frente, o apóstolo Paulo escreveu essa carta no ano 61, e os ataques de heresias contra a igreja de Colossos era muito grande. E Epáfras, tudo indica que também foi um discípulo do apóstolo Paulo, pastoreando essa igreja, lutava contra esse gnosticismo desenfreado, que pregava o seguinte: a matéria é má, mas o espírito é bom. Isso é um problema que, se entrar dentro da igreja, pode dar pano para manga. Porque se nós crermos que a matéria é má, que é o que as pessoas ainda hoje continuam pregando, faça o que você quiser com o seu corpo, que não tem problema nenhum, porque ele é mau e o espírito é bom. Nós temos que arrancar as páginas da Sagrada Escritura. Podemos começar a arrancar então o livro de Gênesis, as primeiras páginas. Porque se nós olharmos para Gênesis capítulo 1, capítulo 2, a palavra de Deus diz que tudo o que Deus fez é o que? É mal? É bom. E o que Deus fez é matéria. Os anjos, os pássaros, os animais, o ser humano, o sol, a lua. E aí nós vamos ter um outro problema gigantesco, se nós defendermos que também a matéria é má. Porque a palavra de Deus diz que um dia um homem foi até a cruz, se fez carne e habitou no meio de nós. Ele se fez matéria. E o nome dele é quem? Jesus Cristo. Por isso que os gnósticos não acreditavam na ressurreição de Cristo, não defendiam a pessoa de Cristo. Vocês enxergaram o tamanho do problema que estava sendo infiltrado no seio da igreja? Por isso que Paulo se levanta, defende a igreja e vai mostrar com toda a sua autoridade qual é a identidade de Cristo. A matéria, ela é boa. O verso primeiro que nós acabamos de ler, que é o verso 15 do nosso tempo aqui, diz que ele é a imagem. Deus, na pessoa de Cristo, é a imagem do Deus invisível. Diante das 5 características da identidade de Cristo, nós temos a primeira, que está substanciada no verso 15. Pode colocar para mim, Mateus? Cristo é a imagem de Deus. Essa é a primeira característica da identidade de Cristo.
Ele é a imagem de Deus, o Pai. Nós cremos que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Nós cremos que Jesus ele veio e se encarnou, o Verbo eterno. Embora muitos acreditam que Jesus ele foi simplesmente um profeta, um enviado de Deus, historiador, um filósofo, nós cremos piamente de que Jesus é o próprio Deus. Por isso que os judeus queriam matá-lo, porque Jesus dizia o quê? Eu e o Pai somos um. Quem é esse carpinteiro que morreu e sangrou, que você e eu cremos? Uma história contada por pescadores. Tudo indica que os pescadores são mentirosos, né? A história do pescador é complicada, mas que esses apóstolos que também pescaram homens e foram usados por Deus para resgatar a humanidade, esse evangelho lindo que chegou até nós, mostra claramente nessa carta de que nós temos que se defender, atacar o gnosticismo, assim como Epáfra fez, como pastor de Colossos. Os nossos filhos estão crescendo, os nossos amigos e vizinhos nos conhecem, e quando eles olham para nós, qual é a identidade que eles veem, que eles escutam, de que eu me identifico com Cristo ou não? Qual é a minha linguagem, meu comportamento, o meu falar, meu andar, meu vestir, a forma como eu vivo, eu negocio, como que eu penso? Paulo desafia a gente a ter a mente de Cristo, ter o bom perfume de Cristo. O objetivo dessa carta é mostrar quem é Cristo na minha vida, para que eu possa nele me equipar e combater este gnosticismo que Tiago, como professor de português, sabe muito bem nas escolas. Quem trabalha na área de saúde sabe muito bem também na rede pública. E eu poderia numerar aqui o que cada um de nós vivemos, sentimos, passamos. Se Cristo é a imagem de Deus, Ele é o próprio Deus. Se você olhar um pouquinho no capítulo 2 de Colossenses, olha o que diz o versículo número 9. Ainda no capítulo 2 agora, verso 9. Olha só o que diz esse texto. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu vou repetir. Porquanto em Jesus habita corporalmente toda a plenitude de quem? De Deus. Esse versículo aqui era um tapa na cara, e ainda é, daqueles que não acreditam que Jesus é Deus e que pregam que a matéria é má, porque o texto está dizendo que Ele veio, se encarnou, se fez homem. O texto está dizendo que Jesus nele habita corporalmente. Aqui está falando de carne e osso, que em Jesus habitou toda a plenitude de Deus. Nele subsiste todas as coisas. Ele é a essência do próprio Deus. Ele é o nosso Deus.
Quando as pessoas olharem para mim e olharem para você, elas precisam perceber que nós somos ressurretos, de que em mim e em você habita a pessoa de Cristo, de falar como Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo, servir como Cristo. O próprio Deus habita naqueles que creram. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Olha o que Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, como que eu posso me identificar com Cristo? Crendo nele, indo até ele. De forma alguma ele me lança lá fora. A palavra de Deus nos diz em Romanos que nada nos separa do seu amor, do amor de Cristo. E aquele que vê a mim, vê o Pai. Deus, sendo esse Jesus que se fez carne, hoje habita em nós. Nós nos identificamos com Ele pelo seu sangue derramado na cruz. Ele fez isso de uma forma tão real, esplêndida e única, de que na minha vida eu tenho a identidade de Cristo. Você com certeza tem o seu RG, e lá tem o sobrenome da sua família. Eu me lembro que meu pai falava: Marcos, honre a família Oliveira. E a gente então procura, como diz o livro de Provérbios, mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Mais vale ter o nome cristão do que qualquer outro nome. Assim como eu tenho que honrar o meu RG físico que eu tenho no meu bolso, na minha carteira, eu devo honrar o meu RG espiritualmente falando. Quem é você? Filho de Deus, cristão. E a nossa mente se remete à história do Alexandre o Grande, que diante de um combate, ele estava agindo de uma forma errada, o soldado, e ele então foi interrogado, aquele soldado: quem é você? E ele disse: Alexandre. E aí então o comandante disse para ele: ou você muda de nome, ou mude de atitude. Qual é o seu nome? Alexandre o Grande. Então honre o seu nome. Quem é você? Filho de Deus. Então honre o seu nome e se chame Filho de Deus. Ou mude de nome. Pode chamar o que você quiser e viva da forma como você quiser. Eu faço parte da Igreja Evangélica Missionária de Atibaia, Igreja Batista, Congregacional, Presbiteriana. Mais importante, você é filho de Deus ou não? Sou o ressurreto Filho de Deus. Então não mude de nome, mas mude de atitude. E é assim que eu me identifico com a pessoa de Cristo. E ele fala, como nós já ouvimos: aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora, porque é meu filho. E o filho, ele vai honrar o seu pai. Ele não quer decepcionar o seu pai. Ele quer se identificar com o seu pai. E essa primeira característica, que é a imagem de Cristo, nós poderíamos usar tantos outros textos para nos deparar diante dessa grande responsabilidade. Porque às vezes é no mercado que a gente pega e vê o preço caro das coisas e fala: meu, o que é isso? As pessoas estão olhando para nós. Mas realmente está subindo muitas coisas. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus.
É verdade, pastor. Não é fácil nós defendermos, como Paulo fez, refletirmos, espelharmos, espalharmos a imagem de Deus. Irmãos, a glória de Deus, ela é tão grande que diz que enche a terra. Há mais estrelas nos céus do que a areia do mar. Meu Deus, é tanta areia no mar, tem mais estrelas do que areia. Pois é. Agostinho de Hipona, andando na areia, viu aquele menininho colocando água no buraquinho de areia. Perguntou para o menininho: o que você está fazendo com esse buraco de areia? Eu vou colocar todo o oceano aqui dentro desse buraco. Impossível. E o nosso coração, que é um buraco terrível. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas o Senhor fez com que esse coração emburacado estivesse dentro dele o dono do oceano, aquele que mata a nossa sede, aquele que transborda, que transcende todas as coisas, a fonte da água viva. E a responsabilidade nossa de defender, seja o gnosticismo operante ou não, ou qualquer outra seita e heresia, é mostrar que nós somos a imagem de Deus. De que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fazia determinadas coisas, o Espírito de Deus fez morada em mim e abafou a minha natureza pecaminosa, amorteceu. Somos ainda pecadores, mas pecadores perdoados, que nele, em Cristo, Ele renova todas as coisas. A preocupação do apóstolo Paulo no verso 15 é: seja a paz de Cristo, seja a fé de Cristo, seja o amor de Cristo, Ele, tudo que há nele, a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro de toda a criação. Ele defende no verso 15 de que nós precisamos não só nos identificar, lembrar, mas defender essa identidade. Versículo 16, pode colocar. Nós temos aí a segunda característica da imagem de Cristo, da identidade de Cristo. Qual é? Cristo é o Criador de tudo e de todos. O verso que nós já lemos, que é o verso 16, diz: foram criadas. No finalzinho diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. O verso 16 dá tanta ênfase e repete duas vezes: Cristo é o Criador. Nós sabemos que tem pessoas que não acreditam que Deus é o Criador de todas as coisas. Você acredita que Ele te criou? Você está feliz por Ele ter te criado? Ah, mas eu gostaria que o meu nariz fosse menor. Ah, eu gostaria que o meu dedo fosse mais bonito. Nós não temos que dar uma de Michael Jackson, que nasceu negro e morreu branco. Quando nós nos identificamos com a imagem de Cristo e agora nos identificamos com o Criador de tudo, Paulo combate esses inimigos usando esse texto de que Deus nos criou. Porque o gnosticismo, eles adotavam a adoração a anjos. Anjos, a palavra de Deus nos ensina que são
aqueles que servem os crentes, servem os santos. Os anjos são mensageiros de Deus, mas isso não significa que eles devem ser adorados. Aprendemos que em Cristo não só temos a identidade de que Ele é a imagem de Deus, mas agora Ele criou tudo o que existe, tudo o que subsiste, as coisas visíveis e as invisíveis. Só Ele merece esse reconhecimento, essa adoração. Por isso que o profeta Isaías diz: o próprio Deus pronunciando: a minha glória eu não divido com ninguém, muito menos com imagens de escultura. Hoje a gente vê as pessoas fazendo uma fadinha, fazendo um gnomo, um anjinho, corujinha, pirâmide, arruda na orelha e tantas outras coisas, aquela fitinha da Aparecida e por aí vai. E quando olham para você, você não tem nada. Eu me lembro uma vez na fila da escola cantando o hino nacional. Na minha frente tinha um camarada amigo meu, muito amigo meu até os dias de hoje, que também tinha o meu nome, chamava Marcos. Ele usava um crucifixo enorme assim, e eu nem tinha Jesus ainda, mas eu tinha aprendido aquilo. E eu bati nas costas dele, ele virou assim, no meio do hino nacional. Nunca mais esqueci. Falei: Marquinhos, esse negócio que está aí no teu pescoço, que era um baita de um crucifixo lá, Jesus lá crucificado. Falei: isso aí está tudo errado. Eu: o quê? Pum! Bem no nariz. Começou até a sangrar, meu Deus. Isso que era meu amigo. Hoje, graças a Deus, o Marquinhos Pintor, ele se converteu e entendeu que a cruz vazia, de que o túmulo vazio, de que o nosso coração vazio, somente um Deus pode preencher. Por isso que o túmulo e a cruz está vazia para preencher o nosso coração. Mas quando eu penso de que eu preciso me identificar com Cristo, não só na minha imagem, a Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. Uma outra tradução desse versículo fala que a boa palavra é um bom remédio. Mas nós estamos falando daquele que criou tudo. A palavra de Deus diz que Deus está assentado sobre a redondeza da terra. Por isso que descobriram tarde, achando que o planeta Terra era quadrado, E aí então, quando foram para a Lua, viram realmente que a Bíblia está certa. Deus está assentado sobre a redondeza da terra, sobre o globo terrestre. E além de Ele estar assentado sobre o mundo, Ele sustenta, não tem nada embaixo e Ele a mantém. Que Deus é este que criou você? Como diz o livro de Salmo, Deus criou a terra e tudo que nela há. Deus te fez. Eu quero usar um outro texto paralelo, como eu usei no verso 15, Colossenses 2:9. Abra aí João 1. Continua com o seu dedo aí em Colossenses, mas observe comigo João capítulo 1. João capítulo 1 diz assim: João 1, versículo
de 1 a 3. As pessoas nos atacam os nossos filhos. O homem veio do macaco e veio de tantas outras coisas. Mas a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, 2, 3, diz: no início do mundo, no princípio, era o verbo. O verbo aqui está com letra maiúscula, dizendo que ele é a Escritura, ele é o próprio Deus. E o verbo, Logos, estava com Deus, que é Jesus. E o verbo era Deus. Opa, mais um versículo aqui que mostra que Jesus é Deus. Verso 2: ele estava no princípio com Deus. Amém. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então, se eu me identifico com o Senhor, quando nós falamos de que Cristo é a imagem de Deus, eu louvo porque ele morreu na cruz para me salvar e me dar condições de viver em obediência à imagem dele. Quando nós vemos que ele é o Criador de todas as coisas, ele te criou dando seus dons, seus talentos, para que ele apareça. Quem disse isso? João Batista, João 3,30. Para que Cristo apareça e eu diminua. Cristo apareça. Você, eu, ninguém precisa saber quem é. Ele é o Criador. Sem ele nada teria feito. Eu gosto tanto de Gênesis capítulo 1, 2, que mostra que a terra era sem forma, vazia, havia trevas, havia um nada. Deus é especialista em pegar o nada e fazer tudo. Ele é o Criador. A ele a glória. Ele não divide com ninguém. E por isso que quando as pessoas olham para você, eu e você falamos: olha, agradeça a Deus, honre a Deus e não a mim. Não está nada errado alguém chegar e falar muito obrigado para você, mas o que nós fazemos e vivemos é para mostrar essa identidade que nós temos em Cristo. A terceira característica está no verso seguinte, no verso 17. Volte lá para Colossenses capítulo 1. O verso 17 diz: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A gente acabou de vir de João capítulo 1. Foi ou não foi? Quando a gente está voltando, caminhando, de João capítulo 1, nós acabamos de ouvir que sem ele nada tudo faria. O verso 17 de Colossenses 1 mostra essa terceira característica. Cristo é o sustentador do universo. A gente fez um paralelo aí, olhando para o Antigo Testamento, onde ele criou o mundo, ele está assentado sobre a redondeza da terra, ele reina sobre tudo e todos. Armstrong, o primeiro homem que pisou na lua, ele era um diácono, era um crente. E quando perguntaram para ele qual é a sua sensação de ser o primeiro homem a pisar na lua, o que Armstrong fez? A glória é para Jesus. Eu não sou e não fui o primeiro homem a pisar na lua. Para que ele cresça e que eu diminua. Olha a identidade de Cristo na vida desse homem. Para que ele apareça e eu diminua. Alguém pisou, alguém fez primeiro do que eu. Quando nós pensamos de que Cristo é o sustentador de tudo, do universo,
ano após ano, milênio após milênio, décadas, séculos, nele é a primazia de todas as coisas. Eu e você somos desafiados de que somente uma pessoa poderia ir à cruz. Porque se nós estamos falando de que Cristo é o sustentador de todas as coisas, que é o pilar, o suporte, a estaca que segura toda aquela tenda, se Ele é o que cria e consegue conduzir e sustentar tudo, somente uma pessoa poderia trazer salvação. Quem foi Ele? Aquele que disse, veio, pagou o preço e nos sustenta. Que salvação é essa aqui? Você perde. Que amor é esse que ama você hoje e amanhã não te amo mais? Quantos anos já passaram? E Ele continua salvando, amando, te sustentando. Pastor, esse mês só pela misericórdia. E Ele vem e te sustenta, te encoraja, te levanta. A palavra de Deus diz que Ele faz forte ao cansado, levanta ao que cai. Ele é surreal, mas Ele habita em mim. Como aquele dono do oceano dentro de um coração que Ele está moldando, transformando. O verso 17 diz que nele tudo faz sentido. Você se identifica com Ele? Não se engane nessa noite. Se você o teme, se você o ouve, é graça. Eu gosto tanto daquele corinho, do seu maravilhoso olhar. Se o Senhor olhar para mim, eu não preciso de mais nada. O seu maravilhoso olhar, o seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, mudou o meu viver, graças ao seu olhar para mim. Ainda que ninguém te veja, Ele vê, Ele sustenta. E aí nós partimos para o verso 18 e 19, que nós temos aí a quarta característica da identidade de Cristo. Está bem aí. Ele é o cabeça do corpo. Ele é o dono do corpo, que é a igreja. O verso diz bem assim, 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Por isso que nós falamos de cruz, para que todas as coisas ter o primeiro lugar. Opa, quero aprove a Deus que nele residisse toda essa plenitude, toda a plenitude. De quem é a igreja evangélica missionária de Atibaia? Do pastor Marcos? De vocês? Não. Ele é o dono da igreja. Ele é o cabeça desse corpo. A sua glória Ele não divide com ninguém. A sua palavra nunca volta vazia, ou a sua palavra
penetra no coração e transforma, ou a sua palavra faz justiça e condena para o inferno, ela nunca volta a fazer. Eu não posso rejeitá-lo, negá-lo. Como o apóstolo Paulo diz, dura coisa é recalcitrares com a verdade de Deus. Ele tem o primeiro lugar na minha vida, Ele é a essência na minha vida. Ele precisa ter o primeiro lugar. Como o camarada, que quer dirigir o carro da sua vida, Deus chega e fala, vai para o banco de trás, que quem vai dirigir agora sou eu. Antes fosse o carro da nossa vida, mas é a nossa família, os nossos negócios, os nossos pensamentos, as nossas decisões. Porque se Ele se identifica comigo e eu me identifico com Ele, Ele precisa ser aquele que dirige a minha vida. Ele é o cabeça de todas as coisas. E aí nós chegamos no verso 19. O verso 19 diz: e que havendo feito a paz, olha só, feito a paz pelo sangue da sua cruz, não temos como fugir do seu sacrifício único, por isso Ele é o Criador, a imagem de Deus, o sustentador, o cabeça. Agora o texto fala que Ele também é o reconciliador. Pode colocar aí, quinta característica: Cristo é o reconciliador do homem. Homem aqui, tanto o sexo masculino como o sexo feminino. É Ele que mostra essa reconciliação pelo seu sangue na cruz. Por meio dele, diz o texto, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Você e eu nos identificamos com Ele. Eu e você temos paz com Deus. A palavra de Deus nos ensina de que nós éramos inimigos da cruz de Cristo. A palavra de Deus diz que nós estávamos condenados sem Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus vem ao nosso encontro e fala que por meio desse homem, a raiz de Davi, a estrela da manhã, Ele veio e morreu na cruz e sangrou, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que aqueles que Ele quis salvar, por amor, tivessem paz com Deus. Se você quer conhecer uma pessoa que tem a identidade de Cristo, você vai olhar para aquela pessoa e você vai perceber que ela tem paz. Paz com Deus, mesmo no meio das guerras. Por isso Paulo diz de que a paz que o mundo dá não é a paz que Deus dá. A paz do mundo é só quando tem ausência de guerra, mas a paz em Cristo é a paz mesmo no meio das guerras, dos dramas, das lutas, das provações, privações. O dono da paz fez morada em nós. Aquele que reconcilia, aquele que sustenta, aquele que é o cabeça, aquele que é a imagem, aquele que é o Criador, o sustentador. E hoje, nessa noite fria, nosso coração se enche de alegria por podermos nos identificar com a pessoa de Cristo. Eu quero desafiar os homens que temos estudado aí no Encontro dos Homens uma vez por mês, falado sobre essa identidade de Cristo. Não são esses movimentos de traga a sua blusa, a sua roupa, a sua foto, óleo ungido, água benta, vamos orar, vamos gritar, vãs repetições.
Mateus 7, Mateus 24, 25. Naquele dia, Senhor, em teu nome fiz tanta coisa. Ele vai falar, eu nem sei quem você é. Apartai-vos de mim. E a porta vai fechar e ele será o último. E depois que eu entrar, ninguém mais vai entrar. Quando nós nos identificamos com Cristo, não precisamos de amuletos, não precisamos de rituais, de incenso, de vela acesa, nada disso. Conta-se a história de um fazendeiro. E o fazendeiro um dia encontrou um ovo na sua fazenda, e ele pegou aquele ovo e colocou ali debaixo das galinhas que estavam chocando os ovos. Queridos, demorou mais ou menos 3 semanas. E aí então os ovos quebraram e saíram os pintinhos. E o fazendeiro, ele tinha um pouco de experiência sim, e ele percebeu que aquele ovo que ele colocou ali era um pintinho um pouco diferente. E aí então ele chamou um especialista, eu não sei o nome de quem é especialista para cuidar disso, mas avaliou e disse, olha, realmente esse bichinho aí, ele é um pouco diferente. Passou 1 mês, 2 meses, e aí chamou o especialista de novo. Quando ele chegou e olhou aquela ninhada de pintinho correndo atrás da galinha, ele falou, esse pintinho aqui, ele não é um pintinho, ele é um gavião, uma águia. Sério? Sério? E com o passar do tempo, 6 meses depois, imagina um gavião no meio das galinhas. Chamou aquele especialista e falou, agora o que nós vamos fazer com esse bicho aí? Ele falou assim, pega ele e joga ele de cima do telhado. E quando chegou lá para jogar o bichinho de cima do telhado, não é que o bichinho pegou e desceu assim no corpo dele, desceu a escada e foi amoitar lá junto com as galinhas. Passou mais 2 meses. Chamou o especialista e falou, rapaz, esse bichinho come para arrebentar, viu? Imagina, né? Parar uma galinha com um gavião, deve comer muito. E foi então que ele falou, agora nós temos que fazer o seguinte. Ele pegou aquele gavião e subiu na colina mais alta. E quando chegou lá em cima, aquela águia olhava para ele e ele olhava para a águia e ela, grudada nele com todas as suas forças, não queria pular e muito menos voar. E foi então que aquele homem, com toda a sua esperteza, jogou aquele gavião e ele desceu despencando lá de cima e pegou o voo. E as galinhas todas olhando, e ele foi para lá, para cá. Pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos fez águias. A partir do momento em que nós cremos em Cristo, nós nos identificamos com Jesus. E muitas vezes nós temos medo e queremos ainda viver rastejando. A palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor voam como águias acima das tempestades. Aqueles que esperam no Senhor vão conseguir enfrentar as turbulências, os problemas. O apóstolo Paulo, juntamente com Epáfras, uniram as suas forças para mostrar a identidade em Cristo, que é muito mais do que a águia que voa por cima das tempestades. E com certeza aquele gavião protegeu toda aquela ninhada, toda aquela fazenda. Assim também nós, isso não é responsabilidade do pastor, mas é de você cuidar da sua família, dos membros da igreja e louvar a Deus por aquilo que nós temos aprendido. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor é aquele que deu a sua vida por nós.
E se hoje nós nos identificamos com o Senhor, é somente pela Tua graça e Tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos guia. O Senhor nos criou para o louvor da Sua glória. E que possamos lembrar, ó Pai, que essa glória e majestade deve ser dada somente a Ti. Obrigado também pela reconciliação, por termos paz com o Senhor. E que as pessoas, ao perceberem essa diferença, possam também ser resgatadas e se entregar a Ti. Use as nossas vidas, ó Pai. Nos dê essa fidelidade, essa coragem de mostrarmos quem nós somos em Jesus Cristo. Nos leve em paz, nos dê uma excelente semana, somente pela Tua misericórdia, e que possamos ser valentes em Ti. E ainda que venham as lutas, as tempestades, nós sabemos que em Jesus somos mais que vencedores. Muitas vezes não vamos entender, mas que possamos crer. E que em breve o Senhor trará o consolo, o sustento, a direção, a provisão. Assim como Jesus foi tentado no deserto, ao ser firme, vieram os anjos e o serviram. O Senhor tem colocado pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Possamos lembrar disso e nos alegrar também. Em nome de Jesus, amém.